Boa noite, queridos. Vocês podem sentar. Eu quero saudar todas as autoridades que estão nesse lugar nessa noite, vocês, os formandos, seus familiares, sejam sempre bem-vindos a esse lugar. Essa é a casa do Pai de vocês. Sabe, quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando sobre coisas da minha infância e me deparei e lembrei de quando eu era muito pequeno, que as pessoas me perguntavam, os tios, os meus pais, perguntavam assim: o que é que você quer ser quando crescer? E eu lembro da minha resposta: polícia. Quantas pessoas não já deram respostas como essa, né? Talvez até você que esteja aqui se formando hoje. Polícia. Porque eu sempre pensei assim: polícia é uma coisa muito importante. Assistia filmes e via que a polícia ganhava, conseguia pegar o pessoal, prender. Mas isso era pequeno, era uma ideia que eu tinha quando era pequeno. Fui crescendo e começando a ter experiências com outras coisas na minha vida. E por pouco eu não fui para o outro lado, o lado do bandido. Sabe o que aconteceu no meio dessa jornada? Um dia eu tive um encontro com Deus. E como considerar isso, pode mudar a história da nossa vida. Sabe, queridos, eu tive próximo de utilizar drogas. Saí com um amigo meu e a gente estava decidido. Naquele dia era o dia de fumar maconha. E aí a combinação era o seguinte: eu vou dirigindo enquanto ele fuma. Depois ele vem para a direção e eu vou fumar. E assim aconteceu, ele foi, fumou e eu dirigi. Quando chegou na minha vez, alguma coisa dentro de mim dizia: mas para que isso? Eu disse: rapaz, não vou fumar. E aí, um pouco de tempo depois, eu tive a oportunidade de ouvir falar sobre esse Deus que pode mudar a nossa história. A princípio, eu estava vendo apenas o Deus Salvador. Mas o desejo de Deus é também ser Senhor. E vocês, nessa habilidade de vocês, nessa profissão de vocês, sabem muito bem o que é ter um Senhor. Ter alguém acima que diz o que deve ser feito e sem perguntas fazer. E a princípio eu achava que as minhas experiências com Deus seria o seguinte: os problemas vão chegar, Deus vai resolver. Os problemas vão chegar, Deus vai resolver. Então eu praticamente não vou ter problemas. Mas não é isso. Nós vamos ter problemas ainda. A questão é que em Deus nós adquirimos uma habilidade para lidar com os problemas. E era isso que eu queria estimular vocês, todos nós que estamos aqui nessa noite. Eu vou ler um texto na Bíblia que fala sobre um problema. E no decorrer desse texto nós vamos tirar alguma lição. Está em João capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também era chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque as pessoas tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu ao monte, sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Depois começa a aparecer um problema. Verso 5 diz assim: Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta ou a reação de Filipe. Então surgiu um problema. Muita gente ali ouvindo Jesus e agora era hora de comer. Como resolver isso? A Bíblia relata que era aproximadamente 5.000 homens. Quando contavam os homens, deixavam de fora da contagem as mulheres e as crianças. 5.000 homens. Depois diz assim: Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, chamado André, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Sabe, muitas vezes, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Pode ser que os problemas se levantem, a gente tem a solução tão próxima, mas pode achar que aquilo é pequeno para resolver. Como por exemplo a oração. E eu quero ser guiado em dizer isso para você. Eu sei que tem pessoas aqui que sabem disso. Sua mãe tem sustentado sua vida
em oração. Parece insignificante, porque se o problema aqui era fome, só se resolve com comida. Mas sabe, é prazer de Deus colocar no meio dessas soluções milagres. E eu quero dizer para você nessa noite, essa é a especialidade dele. Não há problema para Deus fazer milagres. É isso. Isso é o normal, é comum para ele. Na nossa vida existem coisas que são chamadas de possíveis. As possíveis eu preciso fazer. Mas às vezes nós nos deparamos com coisas que são impossíveis. Aí entra a parte de Deus, porque essa é a especialidade dele. E agora olharam tanta gente, mas ali tinha pão e peixe numa quantidade tão insignificante. Mas a Bíblia diz que Jesus pegou esses pães e esses peixes e agradeceu. Talvez se a gente já sabe dessa história, se a gente estivesse lá no dia, a gente ia ficar olhando, o que é que vai acontecer? Porque ali, se brincar, não dá nem para Jesus. Como é que ele vai fazer com isso aí? E agora? Às vezes na nossa vida nós chegamos em momentos assim de, e agora? Mas é nesse momento que Deus quer pegar junto para ele se mostrar Deus para mim e para você. E assim como foi na minha vida, vai ser na sua. Amém? A única coisa que nós precisamos é considerar isso. E vocês sabem o final dessa história. Esses peixes e pães foram multiplicados de forma tal que todos comeram, até ficar saciado. E ainda sobraram 12 cestas. Que maravilha, que ensinamento. Tinha um problema, um coração grato, problema resolvido para todo mundo e ainda sobrou. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Nunca esqueça disso. Eu sei que você também tem planos. Como por exemplo, você fez o concurso da polícia. Você passou. Provavelmente algumas pessoas não passaram. Provavelmente não, certamente. Outros não passaram. Aí você entra para fazer esse período de treinamento. Eu acredito que também no período de treinamento pessoas são reprovadas. Mas vocês passaram, chegaram aqui. E agora estão celebrando essa conquista. Aconteceu. Que coisa maravilhosa. Tanta aprovação até você chegar na noite de hoje aqui e celebrar o que aconteceu. Mas o que eu estou falando para vocês é de um reino que nós chamamos de reino de Deus. E sabe o que acontece no reino de Deus? Primeiro nós somos aprovados. Depois é que a gente passa pelo treinamento. No reino de Deus, vocês já estão aprovados. Amém? O que nós precisamos é entender o reino, para que os nossos passos possam corresponder, seja na sua vida familiar, seja na sua vida profissional, sempre lembrando, Deus está acima de todas as coisas. Você hoje é um policial, glória a Deus por vocês, mas você tem uma vida, e é essa vida que Deus está interessado, é essa vida de comunhão com Ele que Ele está interessado. A gratidão antecipa a multiplicação. Vou dizer mais uma vez, a gratidão antecipa a multiplicação. Deus ama quem tem coração grato. Eu não vou me estender muito, eu queria apenas dar alguns conselhos a vocês. Vocês podem dizer, quem você acha que é para estar dando conselho? Eu sou um jovem de 57 anos, que já passei por muitas coisas boas na vida e posso sim dar alguns conselhos de experiências próprias. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês: valorize o seu dia como se ele fosse o último. Vou dizer mais uma vez, valoriza o teu dia como se ele fosse o último. Tem uma música que não é música que nós tocamos na igreja, é uma música que chamamos de secular porque ela não está na igreja. Eu até nunca entendi muito bem isso. Bom, mas não é uma música da igreja, que tem um refrão. E eu acho bem interessante a frase desse refrão. E diz assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Está falando de um amor que não depende de uma troca. O amor de Deus não dependeu de troca, porque nós não teríamos nada para dar em troca a Ele, pelo amor dEle por nós. Viva a sua vida com intensidade, como se aquele dia fosse o último. Certa vez fizeram em um programa, Pastor Alisson, e a pergunta do programa era a seguinte:
se você só tivesse o dia de amanhã, o que você faria? E as respostas eram interessantes demais. Rapaz, eu ia correr para aproveitar, eu ia falar com minha tia que eu estava intrigado, eu ia pegar um dinheiro e doar para as pessoas. Então, quer se resolver tudo em um dia? Eu vou te dizer, eu não sei quantos dias eu ainda vou ter, provavelmente você também não sabe. Tomara que muitos ainda. Mas o conselho para você, viva com intensidade o seu dia como se ele fosse o último. Mateus capítulo 6, verso 34 diz assim: portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para você também. Já é suficiente a carga de cada dia. Aleluia. Segundo conselho, as pessoas dizem que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Esse ditado não funciona no reino de Deus. Segundo conselho, foque no poder de Deus e não na sua própria habilidade. E aí eu vou repetir algo que eu já falei, porque tem momentos que a nossa habilidade fica limitada. E ali quando ela limita, você não para, porque você sabe que além do seu limite tem Deus, que é ilimitado. Então, se concentra, foca no poder de Deus. Isso vai dar convicção para vocês. Tem um texto na Bíblia também, no livro de Daniel, que fala sobre 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Jovens que foram destinados a serem lançados em uma fornalha, para serem queimados. E o rei falou com aqueles jovens: olha, se vocês voltarem atrás do posicionamento de vocês, eu livro vocês dessa fornalha. E eles disseram assim: a gente não está preocupado com se vai morrer, se não vai morrer, se Deus vai nos livrar, se não vai nos livrar. A única coisa que a gente tem no coração é que os princípios não são negociáveis. E esse é o conselho para vocês: não negocie o princípio de Deus. Busca conhecer. Na própria corporação de vocês, vocês têm pessoas que podem lhe ajudar nisso. E fica com essa mesma convicção desses 3 jovens que foram lançados e não morreram, porque Deus protegeu, Deus cuidou. Terceiro conselho: se concentre em fazer aquilo que é necessário, porque aquilo que é necessário nem sempre é o que a gente queria fazer. Tem as coisas que a gente acharia que seriam melhores de serem feitas, mas tem as coisas que são necessárias. Se apega com aquilo que é necessário. O próprio Paulo, quando ele escreve uma carta aos Filipenses, ele fala sobre 2 coisas: sobre morrer e estar com Cristo, e sobre continuar vivo. Depois ele diz assim: ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque é bem melhor. Paulo estava dizendo que o melhor seria estar com Cristo. Aí depois ele diz: mas por causa de vocês, é muito mais necessário que eu fique. Que esclarecimento sobre o que é necessário e sobre aquilo que a gente acharia ser melhor para acontecer. Se concentra no que é necessário e não no que é melhor. Quarto conselho: fica sempre perto de pessoas que podem te ajudar e longe das que podem te atrapalhar. Vou repetir: fica perto de pessoas que podem te ajudar e longe das que podem te atrapalhar. Tem um ditado popular que diz assim: diga com quem você anda, que eu digo quem você é. Tem até um fundo bíblico nesse ditado popular, porque a Bíblia também diz em 1 Coríntios 15, 33: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Saber com quem você está andando faz parte de entender quem você é e manter sólida essa decisão de quem você é. Quinto conselho, e a gente está já terminando: se concentre no seu progresso e não na sua perfeição. Progredir, esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Há um tempo atrás vocês talvez desejassem isso que está acontecendo hoje, mas não imaginariam com tanta certeza que isso poderia acontecer. Aconteceu, vocês estão aqui. Quais são os próximos planos? Para os próximos planos, nós precisamos nos concentrar no progresso. Qual é o próximo passo? Para cada plano, tem uma sequência de passos. E Deus quer fazer parte disso. Deus quer fazer parte da nossa história. Aleluia. E por fim,
Um conselho bem pequeno: seja original. Seja original. Sabe, às vezes nós nos esforçamos para passar uma imagem, porque sabemos que se a gente conseguir passar aquela imagem, as pessoas vão nos enxergar de forma melhor, a gente vai ser aceito. Seja original, porque sendo original você vai receber ajuda. Eu sei que isso nunca aconteceu com você, talvez só comigo, mas em problemas de relacionamento conjugal, discussão, sem conseguir chegar num acordo, mas a gente não pode dizer a ninguém. Claro, procura o pastor, procura alguém que você confia, abre teu coração, diz o que está acontecendo, você vai ser ajudado. Se a gente não quiser se manter original, quiser sempre estar construindo uma imagem sobre nós mesmos, a gente vai se deparar com problemas sempre, porque uma hora a gente fica sozinho, e a gente sabe quem é a pessoa que nós estamos construindo em nós mesmos. Seja original. Deus abençoa o original. E para falar sobre originalidade, eu queria passar uma foto que eu pedi para os meninos colocarem aí. Eu não sei se deu certo. Deu. Olha aí. A quem vai se conseguir enganar por muito tempo, né? Peguei essa foto para encerrar esse papo com vocês. Seja original. Deus abençoa o original e Ele quer fazer parte da sua vida com intensidade. Viva a sua vida com intensidade, deixando Deus fazer parte dessa história. Amém? Você pode fechar os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos por essa noite de celebração, de festejo, de coisas que foram alcançadas com tanto esforço. Que bom, sabemos que você está envolvido nisso. Lei faz parte dessa justiça sua. E nesse momento, como ministro do Evangelho, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos que estão se formando, que eles tenham grandes experiências com você, Pai. Que essas experiências possam nortear a vida deles. Eu declaro uma intimidade tal que vai facilitar ouvir a tua voz, saber para onde ir, cada passo que precisa ser dado. Em nome de Jesus, que eles possam trazer essa alegria plena para a família deles, para as autoridades que estão sobre a vida deles, sabendo que aquilo que foi colocado na mão deles para fazer foi feito e feito com qualidade. E há um reconhecimento depois de tudo isso. Só podia ser Deus. Assim eu declaro sobre a vida deles, uma vida de constantes, só podia ser Deus. Em nome de Jesus. Amém?